Olá, Carol, Rafaele, meus amigos queridos aí, Renata, muitos amigos queridos aí nessa nossa livezinha que vai começar já já. Estou aguardando a entrada do nosso amigo Gerson, professor Gerson. Vai ser uma alegria grande falar. Aliás, essa live ela vai ser muito especial, porque a gente vamos abordar a temática da preparação para concurso nos dias de hoje, né? Vivendo essa turbulência toda aí por conta da pandemia do coronavírus. Mas eu diria que principalmente essa live ela vai ter um sentido especial, porque vocês acompanharam aí essa semana o falecimento do professor Luiz Flávio Gomes. Então, falar de concurso público e não falar de Luiz Flávio é difícil. Então, estou aguardando o professor. Vamos aguardar aí. Meus amigos estão chegando aí. Agora começa a nossa live. Espero nosso professor amigo Gerson, grande defensor em Sergipe. A gente vai abordar hoje uma temática. Obviamente que o foco aqui é o concurso, mas eu acho que até para quem não faz concurso, essa live vai ter, com certeza, um significado importante. Eu estou aguardando aqui o professor Gerson entrar. Essa semana, acordei ontem, né, com a notícia, vocês viram o falecimento do professor Luiz Flávio. E foi logo cedo, né, que eu recebi a notícia, e eu e minha esposa, nós ficamos muito abalados com a notícia, porque o professor Luiz Flávio havia, inclusive, dado informação, não tem muito tempo, de que ele estava se recuperando e tudo, né? Mas, enfim, é uma doença muito difícil, doutores. Esperar nosso amigo Gerson entrar aí. Meu amigo querido, estou esperando você para a gente começar essa live. Esperando aí o professor Gerson encaminhar o convite da gente para te falar sobre preparação para concurso. Vamos voltar no tempo aqui agora, né? E quando eu fiz a homenagem ao professor Luiz Flávio, inclusive, eu falei pouco, porque no dia eu não estava nem muita condição de falar, né? Naquele momento ali, eu não estava em muita condição de falar. Porque falar em preparação para concurso é falar na história de vida dele. Muitos de vocês talvez não tenham conhecido mais proximamente o que significou o trabalho de Luiz Flávio Gomes. Mas foi algo realmente muito importante. Eu só estou aguardando o professor Gerson entrar aqui na nossa live. Meus queridos amigos, eu não consegui ainda pegar o convite. Aguardando ansiosamente aí o convite do professor Gerson para a gente começar a nossa live. Gerson, meu querido amigo, cadê você? Estou esperando você, meu amigo, para a gente falar um pouco sobre preparação. Na verdade, eu acho que não pensem vocês que a vida vai ficar diferente a partir de agora, né? Quando passar essa época da pandemia do coronavírus, muitas das medidas que estão sendo tomadas agora, elas vão ser incorporadas. Então, a adaptação ao teletrabalho, por exemplo, eu tenho certeza de que muito vai ficar do que está acontecendo agora. Então, haverá uma adaptação, uma recepção de muito do que está acontecendo agora em relação ao teletrabalho, né? Então, é um momento de falar sobre preparação. Estou só aguardando o professor Gerson. Não sei se você está tendo algum problema de conexão. Enquanto ele ingressa, eu vou dar um aviso importante a vocês aqui. Vocês estão observando que depois do início da pandemia do coronavírus, né, foram vários autores têm escrito a muitas manifestações em relação ao problema do efeito da pandemia, por exemplo, na relação dos contratos, na parte atinente a relações de família, nas relações de direitos reais, condomínio, por exemplo, né? Condomínio é um problema que tem que ser abordado hoje. E o Congresso Nacional está em trâmite no Congresso um projeto de lei que deve ser votado amanhã, sexta-feira,
para instituir, não sei se vocês estão acompanhando isso, atenção, aprovar uma lei que vai instituir um regime jurídico emergencial e transitório por conta da pandemia do coronavírus. Fiquem muito atentos a essa tramitação. A votação deve ser amanhã, na sexta-feira, né? A gente está acompanhando isso porque várias partes do direito privado, do direito civil, vão ser atingidas. Por exemplo, o projeto fala sobre prescrição, suspensão do prazo prescricional. Só para quem chegou agora, eu estou aguardando o professor Gerson encaminhar um convite, né? Para a gente iniciar a live sobre preparação para concurso. Enquanto eu não recebo esse convite do professor Gerson, eu vou chamar a sua atenção ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que pretende instituir um regime jurídico emergencial por conta da pandemia do coronavírus. A votação deve ser na sexta-feira, tá? Eu estou acompanhando de perto isso, já comecei até a analisar o projeto, e você vai ter, por exemplo, se o projeto se converter em lei, da forma como ele foi concebido, né? Você vai ter, por exemplo, a possibilidade de suspensão de prazo de prescrição. Então, você tem, o projeto prevê a possibilidade de o prazo de prescrição que estava em curso. Vou dar um exemplo, porque eu tenho neurose de clareza. Você é credor. Professor Gerson, meu amigo, cadê seu convite? Não estou encontrando, não chegou nada ainda aqui. Não estou conseguindo encontrar, meu amigo. Então, por exemplo, você é credor, você tem um direito de crédito contra alguém. Graças a Deus você chegou, meu amigo. Agora estamos aí. Mas deixa eu dizer, eu estava falando aqui, sobre, meu amigo Gerson, bem-vindo, meu amigo, sobre esse projeto de lei que está no Congresso Nacional e que pretende instituir o regime jurídico de emergência e com caráter transitório por conta da pandemia do coronavírus. Eu estou há 2 dias estudando esse projeto e existe uma grande chance de ele se converter em lei. Prestem atenção. Esse projeto trata de temas envolvendo, por exemplo, a parte geral do Código Civil. Eu dizia aos nossos alunos, por exemplo, você vai ter a possibilidade, se o projeto se converter em lei, de suspender prazo de prescrição em curso. Atenção, você que é advogado, me escuta agora aí. Um determinado cliente seu tinha um prazo prescricional para formular uma pretensão em juízo. Então, imagine que João tem um crédito contra Pedro. O crédito de João contra Pedro já está vencido, a pretensão já surgiu. João deveria formular em juízo, ajuizar a demanda de cobrança em 3 anos, exemplo, ou em 5 anos. Ele não pôde ir ao advogado porque ele está em quarentena. Ele não pode levantar os documentos do cartório porque ele está em quarentena. Então, esse projeto que vai ser votado amanhã, atenção, sexta-feira, a indicação que eu tenho é de que seria na sexta-feira agora. Ele prevê, entre outras medidas, a suspensão de prazo de prescrição. Então, o prazo de prescrição que estaria correndo contra o credor vai ser suspenso até determinado período de tempo que a lei, que o projeto prevê. Há regra que toca a parte de família, no campo procedimental, na parte de sucessões, porque o CPC estabelece um prazo para abertura de inventário. E esse projeto, por conta da pandemia, dilata o prazo para você abrir o inventário. Quem faz concurso tem que estar muito ligado nisso aí. Mas vamos deixar isso para uma próxima live, porque ainda não é lei. Mas estamos acompanhando isso aí. E por falar em concurso, Gerson, eu dizia aos amigos aqui que é impossível. E veja como essa live de hoje tem um condão especial. Porque o nosso grande amigo, o professor Luiz Flávio, ele partiu, né? Ele deixou o corpo para minha... Cada um tem uma forma de ver a vida. Ele deixou esse plano ontem e eu fui pego assim muito... Na verdade, eu já sabia que nós sabíamos que ele estava já doente, mas recebemos uma notícia dada por ele mesmo de que ele estava melhor, de que o transplante tinha dado certo, mas por conta da vida, do destino, ele partiu. E falar em concurso, sem falar nele, é impossível, você não acha, meu amigo? E 2 vezes eu posso falar isso, né? Porque fui beneficiário do curso LFG, logo quando eu saí da faculdade, e eu entrei no curso LFG, e não tinha, antigamente, antes de eu me formar, só indo para São Paulo. Ou você ia para São Paulo para fazer os cursos presenciais que tinham lá, ou não tinha jeito.
Então, ele democratizou, trouxe acesso a qualquer pessoa do Brasil que pudesse, perto da sua casa, assistir. Hoje em dia, tem internet, tem tudo isso. O pessoal talvez não lembre que antigamente, não é antigamente, mas 10 anos atrás, né, muito tempo atrás, 12, 15 anos atrás, você precisava ir para São Paulo. E ele fez isso de forma telepresencial. Eu recebi ontem... Segundo, porque você foi meu professor na época também. Eu recebi vários depoimentos ontem em minha página no Instagram que me emocionaram. Um deles, uma pessoa hoje, muito bem estabelecida já, disse: Pablito, eu morava a 500 quilômetros da capital. E através ele, professor Luiz Flávio, para quem não sabe, ele instituiu a primeira rede telepresencial da América Latina. E veja como a história é interessante, né? Quando ele começou a montar essa rede, ele começou a escolher alguns professores. E já que o nosso tema é concurso, eu vou começar dizendo isso, contando essa parte da história, né? Porque isso que eu vou dizer a vocês faz parte da preparação para concurso. Eu sempre fui um excelente aluno na faculdade. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, eu sempre acumulei muitas vitórias na faculdade. A Universidade Federal, em que eu fui colega de... Minha turma era uma turma fantástica. Eu fui colega de Fred, Fred é meu amigo pessoal desde a faculdade, de colega de turma, eu e Fred, né? E uma turma muito boa, de pessoas muito estudiosas. E lá na faculdade, inclusive a universidade, vou me permitir compartilhar isso com vocês por conta do objeto da live. A Universidade Federal tem uma regra no regimento estabelecendo que o aluno que obteve maiores médias ao longo de 5 anos recebe uma láurea. E eu recebi essa láurea. É uma história interessante, porque fomos eu e uma colega. Foi uma história muito bonita. Mas, enfim, eu recebi essa láurea. Eu acumulei muitas vitórias em minha vida acadêmica. E logo que eu colei grau, um dos primeiros concursos que eu fiz foi para delegado de Polícia Federal. E eu passei em todas as fases e iria para Brasília fazer escola, Academia Nacional. E eu me lembro de um detalhe que eu nunca vou esquecer. Na prova física, umas 2 ou 3 pessoas perguntavam quem é Pablo. Eu não entendi, porque eu não era o primeiro colocado. Eu estava bem colocado, mas não era o primeiro. Eu perguntei: sou eu, por quê? Aí falaram: porque você fechou a redação. Veja só, eu sempre fui bom aluno. Mas eu sempre fui aluno, no 3º ano, bom aluno. Mas eu nunca fechei uma redação. Eu tirava 9,8, 9,5, 9,8. Mas nunca fechei. Aí você pergunta: professor, você fechou? Fechei. Agora veja o que aconteceu na prova para delegado de Polícia Federal. Isso é para vocês ouvirem. Faz parte da live. Quando veio a questão da prova de delegado da Polícia Federal, o tema em sociedade brasileira, etc. Ao longo da faculdade, eu estudei muito penal. Eu comecei, inclusive, ensinando, não contem para ninguém, mas eu comecei ensinando penal, certo? Pronto, não contem para ninguém isso. O fato é que, no dia dessa prova, claro, eu tinha me preparado. Eu estudei para a prova. Porque esse papo de dizer que passa sem estudar é mentira. Fulano passou estudando em sinopses. Conversa mole. Ele já estudou em livros, tá? Só que agora ele já acumulou uma base e consegue revisar. Ok. Mas o papo de dizer fulano só estuda por caderno. Conversa. Já estudou por livro. Eu estudei muito na faculdade. Só que veja como a matemática do concurso é uma matemática muito... Ela é metafísica. Não é só estudar muito. É você ter um método, como o que o professor Gerson ensina, um método que permita você fixar. Mas não é só isso também. Há outras variáveis. Então, nesse dia da prova para delegado de Polícia Federal, Gerson, eu queria passar na prova, mas eu não tinha apego ao cargo. Eu fiz a prova assim: olha, se eu perder, eu não vou morrer, viu, Pablo? Eu vou continuar a minha vida. Então eu fiz a prova leve. Não era vida ou morte, né? Com desapego. Porque o desapego é a chave de tudo. Até para você conquistar alguém no campo amoroso, se você ficar enchendo muito o saco da moça, colando nela, ou do rapaz, né? Colando, a pessoa não suporta. Se você dá um gelinho de desapego, a pessoa fala: cadê Gerson? Ou seja, a ideia do desapego funciona. Essa prova para delegado de Polícia Federal, eu fiz com muita leveza no dia.
Quer dizer, o que é que significa isso? Eu tive grandes alunos que diziam, Pablito, eu estudo demais, mas na hora da prova eu fico completamente desesperado. Então, se você não trabalhar esse lado, o outro lado, que é o intelectual e racional, não vai resolver apenas ele. Você concorda, Gerson? Sim. Eu sempre falo, inclusive nos meus vídeos, que são 3 elementos. Estudar, estratégia e o aspecto emocional, mental. Porque às vezes a pessoa tem tudo, mas na hora da prova não tem equilíbrio emocional para enfrentar. Chega numa prova oral, congela. Né? Exato. Então, é verdade. É exatamente isso. No começo, quando eu comecei a chegar nas provas escritas, minha mão suava. Eu sei como é. Caindo pela Sua mão não já tremeu, não? Uma vez eu fiz uma prova treme, com a mão que eu segurei a mão com a outra. Passando a bola errada. De tremer. Sabe como é? De tremer. Mas depois você vai, veja só. Esse controle emocional ao longo do tempo. Senão não tem jeito, não tem como. Não tem como. E isso não tem uma fórmula do tipo, professor, dê uma fórmula. Não. O caminho mais seguro para você controlar isso, tá? É através de uma técnica de meditação. Mas é algo que eu não tenho autoridade para falar, nem autorização para falar sobre isso. Mas o que eu posso garantir a vocês sobre o aspecto emocional é que o controle da mente está na razão direta do controle da respiração e vice-versa. Vou dar um exemplo. Um dos animais que menos vive é aquele ratinho. Tem um ratinho, esqueci o nome. Tá? Uma chinchilinha. Se você pegar esse bichinho, ele respira assim, ó. Compare com a tartaruga, que é o animal que mais vive na natureza. Um dos que mais vive na natureza, a respiração é pausada. Sabe quando eu descobri isso? Não contem para ninguém isso não, entre nós aqui. Quando eu fui fazer um exame de ressonância magnética, eu fiquei completamente desesperado com aquele exame. Entrou no... Rapaz, o médico olhou para mim, olhou para meu pai me levou. Olhou para mim e falou assim, meu pai, ouça, o médico falou assim, mas só quem tem medo geralmente são mulheres e velhinhas. Eu olhei para ele, rapaz, quase que eu falei um impropério pro... Eu não consegui fazer. E aí eu descobri uma coisa, um detalhe, eu fiz depois, né? Fui sedado. Me deram um remédio, dormi, não vi nada. Isso. Meus pais são médicos que tem gente que só entra sedado. Mas deixa eu te dizer, sabe o que eu descobri naquela hora? Quando eu estava naquele instante ali, a respiração estava descontrolada. Isso me faz lembrar, voltando ao tema do concurso, na minha prova oral, meu ex-aluno vai lembrar disso. No dia anterior à minha prova oral do concurso, Gerson, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu morava com meus pais, eu passei na magistratura em 99, eu tinha, na época, 24 anos. Eu peguei um colchão, botei no chão do quarto de meus pais, fui dormir lá, na noite anterior da prova oral. Antes da prova oral, pense naquele desespero, aquela tensão nervosa antes da prova. E depois a vida foi correndo, eu descobri que aquele não foi o dia mais tenso de minha vida, mas isso é outra história. O fato é que antes da prova oral, vários colegas meus ficavam repetindo uma frase para dizer para a banca: Excelência, a matéria foi estudada, mas esse ponto não me ocorre. Excelência, a matéria foi toda estudada, mas esse ponto não me ocorre. Excelência, na hora que eu fui para a banca, a primeira pergunta que dispararam contra mim foi prazo prescricional do crime de genocídio. E eu já ia soltar: Excelência, a matéria foi estudada, mas... Meu amigo, eu respirei na hora, parei um pouco. Você precisa fazer isso. Eu respirei um pouco na hora, em poucos instantes a resposta veio. Então é muito importante que você primeiro esteja atualizado em relação aos temas. Você perguntar, Pablito, tema em direito civil para concurso público, o que você sugeriria para mim? A partir de agora, toda a temática em torno da pandemia do coronavírus interessa. Toda. Tá? A questão dos contratos, a questão das relações de família, a questão atinente às relações reais. Mas eu poderia aqui apontar vários temas do direito privado que são interessantes para concurso. Teoria do adimplemento substancial,
duty to mitigate the loss, a teoria do terceiro cúmplice. Agora, por conta da pandemia, um tema que me ocorreu, inclusive inspirado por um texto do professor Pianovski, para falar para vocês, Gerson, para os seus alunos de sua página, é a cláusula de hardship. Essa cláusula de hardship é uma cláusula normativa presente em alguns contratos que prevê o seguinte, que em caso de um acontecimento superveniente que desequilibre a base econômica do contrato, as partes têm de renegociar. Então, a cláusula de hardship é uma cláusula, em outras palavras, de renegociação. Isso agora, para concurso, é top de linha demais. Por conta da pandemia. O renegocia ou não recebe. Exatamente. Mas é um conjunto concurso. Não é só isso. É também o emocional. Você não acha, meu amigo? Sim. Muito. Você falou da prova oral. Veja só. Eu já tinha passado para defensor na Bahia e fiz o concurso. Estava um tempo sem estudar, voltei a estudar porque teve o concurso de defensor público aqui em Sergipe. Fui passando todas as fases. Quando chegou na prova oral, era apenas uma pergunta. Uma pergunta. E podia cair qualquer coisa que estava lá no edital. E aí a minha foi direito penal. Eu disse, beleza, eu gosto de direito penal, vou me dar bem. Quando chegou a pergunta, eu virei, e aí eu vou falar sobre o controle emocional, eu virei, a pergunta era bem assim, sobre crime de trânsito. O pai colocou o filho no colo, botou o filho para dirigir, a polícia pegou, aí tinha lá o tipo penal do Código de Trânsito e perguntava se era crime de perigo abstrato, se era crime de perigo concreto e qual era a jurisprudência ao redor do tema. Eu não tinha estudado o Código de Trânsito a fundo, né? Mas eu poderia também, se eu falasse, não me ocorre, não lembro, pronto, acabou o concurso para mim. Então, Pablo, eu usei a seguinte técnica. Eu disse, bom, eu sei o que é crime, eu sei o que é crime de perigo abstrato, eu sei o que é crime de perigo concreto. Vou começar a explicar esses temas para depois ver o que é que eu respondo. Então, foi aí que eu fui me acalmando e respondi. Disse, olha, o conceito de crime é esse, o conceito de crime de perigo abstrato é esse, perigo concreto é esse, e me calei. O examinador, sim, e nesse caso, e a jurisprudência? Aí eu inventei, né? E tirei 5, o mínimo possível, né? Então, assim, pelo menos ele tem conhecimento. Mas veja que é uma ciência nisso. Por exemplo, você foi ganhando confiança e inspirando confiança no examinador. É o que eu costumo dizer. Quando você pega um caderno de concurso, e você conhece muito mais do que eu, as técnicas do CESP, etc., muitas vezes, no caderno, eles propositalmente botam questões horrendas logo no início. Porque, às vezes, as primeiras questões, elas vão quebrando o seu emocional, tá? Então, é o que eu digo aos meus alunos. Questão 1, horrorosa, pule para 2. Questão 2, horrorosa, pulo para 3. Ó, a 3 eu sei, vou responder. Ganhei confiança, vou para 4. Aí o aluno me perguntou um dia, professor, você foi para 1, horrorosa, não sei. Fui para 2, também não sei. Fui para 3, não sei. Na verdade, aquele que estudou sabe, só que ele vai entrando em desespero, né? Aí o desespero vai fazendo com que vá dando um branco. A parte mais importante da minha live vem agora. É para você que estudou. Porque aquele que não estudou, esse vai perder. Faz parte da causalidade da vida. Tem de perder. Faz para o crescimento espiritual dele. Mas você que estudou e que recebeu uma bordoada no início da prova, se abalou, foi para a segunda questão, foi te desesperando. Você tem 2 caminhos. Lembra do filme Matrix, das 2 pílulas? Você tem 2 caminhos. Escolha. O caminho 1 é você entrar em completo desespero. Aí você vai ter vontade de chorar. Vai chorar. Certo? O branco vem completo. Você vai querer entregar a prova. Acabou. Ou você vai para o caminho 2. Você que estudou. Questão 1 difícil, questão 2, questão 3. Vai dando nervoso, só que você sabe, você estudou. É óbvio que você sabe boa parte delas. Mas o nervosismo vai cegando sua mente. O que você faz? Você para, respira, olha para o alto, dá um sorriso. Freud escreveu sobre isso. Numa das suas obras, ele diz isso.
Ele conta, isso é uma simbologia freudiana, inclusive. O cidadão estava indo, ele estava no corredor da morte e chegou o dia dele morrer. Aí quando os policiais chegam, ele fala, que jeito de começar o dia. Quer dizer, é pegar a leveza do desapego, assim, a prova, meu Deus, A1 eu não sei, A2 eu não sei, A3, olha para o alto e diz assim, Senhor, eu vou me lenhar nessa prova. Aí você dá um sorriso interno dizendo assim, eu estudei, mas vou me desapegar, não vou me desesperar. Creio no que eu vou dizer a vocês. Para você que estudou, no momento em que você não se entrega ao desespero, o segredo é não racionalizar com ele, não discutir com ele. É deixar ele passar. Quando ele passar, você se esquiva, se desapega, entrega. É impressionante. Para você que estudou. Quando você fizer assim, ó. Exatamente. Rapaz, vou me lenhar. Vou me lenhar. Você não vai falar alto, não, porque vão achar que você é maluco. Você vai pensar, vou me lenhar nessa prova. Aí dá um sorriso. O universo faz algo que eu não sei explicar o que é. É uma coisa tão estranha que dá em você quando você se desapega. A prova começa a fluir. Você vai ouvir história de pessoas que perderam 10 concursos e depois começaram a passar um atrás do outro. Não é só porque eles acumularam informação, não, viu? Não acho que é só por causa disso, não. Não é não. Eles cresceram diante da prova, se desapegaram diante dela, ganharam confiança. Porque no dia que você perceber que sua vida é maior do que o concurso, você se torna um gigante. Então, o grande segredo é esse. Não se entregue ao desespero. Ultrapasse ele. Muita gente coloca o concurso como algo tão importante. É importante, mas coloca como a coisa mais importante da vida. Não pode. Tudo não pode. Ele é muito importante. Deixa eu dar um aviso aqui, Gerson, para o pessoal entender. Seria hipocrisia de minha parte dizer que ele não é muito importante. Ele é muito importante. Sim. Mas eu conheço pessoas que passaram no concurso e se tornaram cardiopatas. Sua vida é mais importante do que ele. Sua vida é mais importante do que ele. Então, quer dizer, uma vez, há muitos anos, no LFG, uma aluna, não me lembro se foi ele ou ela, mandou uma carta para mim, dizendo assim, Pablito, eu há anos tento estudar para o concurso tal, etc. Agora eu vou passar, porque eu acabei meu namoro. Eu falei, meu Deus, acabou o namoro. Eu falei, ó, se sua namorada ou namorado lhe faz mal, ok. Mas você vai deixar de amar, de ter sua namorada? Não pode fazer isso. Outra coisa, viu, Gerson? Outra coisa. O dia anterior à prova é um negócio interessante, né? Você estudava, professor, Paulo, no dia da prova não fluiu nada. Nada para minha cabeça. O que você fez no dia anterior? Como é? Você estudava no dia anterior? Porque eu não estudava nada. O dia anterior era para eu saber nada disso. Namorada na época. No máximo, olhava um caderninho de tarde. De noite, dormia cedo. Não conseguia dormir direito, é normal. Mas o aluno toma remédio, vira à noite. No dia seguinte, ele está completamente estressado. Ah, não, professor, eu vou ver um filme. Que filme você vai ver? Ah, eu vou ver o dia que a Terra acabou. Não. Você não vai ver filme como esse, O Chamado, aquela do cabelo, né? Não. Filmes leves, que façam você sorrir. E isso aí faz parte, pode ter certeza, faz parte da sua vitória. Cai um pouquinho. Sim, sim, sim. Eu também, na véspera da prova, não estudava nada. Não estudava nada. Às vezes me perguntam também, revisão de véspera. Eu preferia não ir. Eu sei que tem gente que gosta de ir. Eu preferia nada. Eu ia para o cinema com minha esposa, fazer alguma coisa bem tranquila e pronto. Porque se você estudou, às vezes, 1 ano, 2 anos para aquela prova, está estudando, vem vindo, fazendo outros concursos. Você acha que na véspera você vai resolver sua vida num concurso que é um conhecimento absurdo? Mas esse é o ponto. Que eu, inclusive, há pouco tempo eu dei um depoimento para minha amiga Luana sobre isso, né? Porque, como eu disse no início da live, eu, graças a Deus, eu sempre fui um bom aluno. Eu acumulei muitos títulos na minha vida, né? Muitas vitórias, etc.
Só que eu costumo dizer que o maior título que eu tenho não é do concurso tal, do tal. Não é, não é. O maior título que eu tenho, tá? No autoanálise, é uma derrota. Como assim, Pablito, uma derrota? O maior título que eu tenho. Vamos lá. Essa história é o clímax e a conclusão do que eu tenho a dizer a vocês. Eu colei grau em 98 com Fred, uma turma excepcional. Fred, meu irmão, se você falasse para ele em advocacia, Fred se arrepiava. Ele não queria ser advogado de jeito nenhum. Fred queria ser juiz. Fred só queria ser juiz. E eu queria ser advogado. Certo? Só que a vida, ela vai mudando os papéis. Abri um concurso em 98 para magistratura. Nós nos inscrevemos. Eu me lembro perfeitamente. Eu fui galgando, assim, primeiras fases do concurso, eu estava entre os primeiros. E como eu sempre fui um bom aluno, as pessoas costumavam me comparar, tipo assim, Pablo, a prova de Pablo. Eu me lembro que eu ouvia muito isso. Ok. Quando chegou na prova escrita da sentença civil, na época eu começava a ensinar civil, etc. E Fred começava a ensinar. Nessa época, eu me lembro como se fosse hoje. Pela primeira vez na minha vida, eu experimentei o sabor da derrota. Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava numa igreja. Porque eu não tive coragem de ver o resultado das notas. Eu só tirava nota boa nas fases iniciais. Na prova da sentença civil, tá? Eu recebi a informação de que eu havia perdido. Eu e Fred perdemos. Eu me lembro, algo que me marcou muito. Na época não era como hoje. Hoje a gente tem uma cultura mais amadurecida em recorrer da prova. Na época não tinha, não funcionava assim no meu tempo. Não era bem assim. Com a cultura do recurso, perdeu para casa chorar. E eu me lembro que a minha prova, né? Na faculdade havia um professor já falecido, que depois de Orlando Gomes, na minha opinião, era quem mais sabia civil. Eu descendo a rampa da Universidade Federal, disse, professor Milton Tavares, perdi no concurso juiz e coloquei na prova isso. Eu nunca esqueço a resposta que ele me deu. Ele falou, Pablo, sua resposta está certa. Quando vocês ouvem isso, você pode dizer, Pablito, isso é um consolo. Não, isso não foi um consolo para mim. Doeu mais. Eu podia ter perdido porque eu não sabia a pergunta. Mas eu ouvi me conformei, do maior jurista que eu conhecia que a minha resposta estava certa. Inclusive hoje, minha resposta está em um dos meus livros. Tá? Tá lá no livro. Um dos meus livros lá tem uma partezinha que é inspirada nessa prova. Fred também perdeu. Fred se revoltou e disse, eu não quero mais saber de concurso. Não quero mais saber de concurso. Vou só ensinar. E o Brasil ganhou um advogado do quilate dele. Eu disse não. Eu quero ser juiz. Eu nunca vou me esquecer o que aconteceu. Esse é um ponto que eu peço permissão a Deus para compartilhar com vocês. No dia seguinte a ter perdido, eu chorei. As pessoas que antes, eu nunca me achei melhor do que ninguém, nunca pisei. Tenho vários defeitos como qualquer um de nós, mas nunca fui uma pessoa arrogante, nunca fui. Mas as pessoas me usavam como exemplo. O Pablo perdeu. É lógico, faz parte do humano isso, né? Era um bom aluno, fui usado como exemplo. No dia seguinte, eu abri o mesmo edital. Veja só, abri, eu nunca esqueço. Uma lágrima fez assim, ó. Pling, caiu nele. Eu olhei para o alto e disse, Deus, eu sempre conversei com Deus, cada um tem uma forma de ver a vida, tá? Aqui uma live eu posso te abrir meu coração. Falei, pai, não era minha hora. Comecei a estudar chorando, reestudar chorando. Aí, em 98, decore o ano. Muito bem. Eu, não havendo passado nesse concurso, eu permaneci em Salvador, tá? Porque se eu houvesse passado em terceiro, quarto lugar, ia para algum interior longínquo, porque na época, só quem escolhia a comarca com segurança era o primeiro colocado. Na época, né? Na tradição da época. Muito bem.
eu fiquei em Salvador. Neste ano em que eu perdi esse concurso, uma pessoa muito especial para mim, chamada Luiz Flávio Gomes, me ligou um dia. Eu me lembro bem que quem falou com ele na época foi o Fernando Capês, que era professor do Damásio, e que disse assim: Luiz Flávio, eu vi um rapaz de novo dando aula de civil, o cara é bom. Aí Luiz Flávio, que não me conhecia, eu tinha 23 anos de idade, 23 anos, me ligou: Pablo, você quer dar aula para mim? Eu estou começando um projeto. Por conta de eu haver ficado em Salvador, perdido esse concurso, eu comecei a rodar o Brasil com o Luiz Flávio, ministrando aulas. O LFG não existia ainda como rede satelitária. Era um grupo que ele estava montando. Fui para Manaus, Araçatuba. Veja o que significou essa derrota em minha vida. Nesse mesmo ano, atenção, a Universidade Federal da Bahia abriu concurso para professor efetivo. A Universidade Federal não abria concurso há anos. É um concurso dificílimo. Abriu concurso. No mesmo ano que eu havia perdido, eu decidi, vou fazer concurso para professor da Universidade Federal. Passei no concurso da Universidade Federal, porque fiquei em Salvador e porque perdi aquele concurso. Comecei a ensinar no LFG, porque perdi aquele concurso. Minha vida se transformou completamente. Fiz o concurso seguinte e passei em primeiro lugar, doutores. É como se Deus dissesse assim, ó, veja, Deus para mim, não vamos nem falar, vamos fazer assim, ó. É como se ele falasse assim, ó, a sombra que se abate em sua vida, meu filho, é a sombra de minha mão protegendo você. Não seja imediatista. Tenha um pouquinho de paciência, porque eu enxergo o que você não vê. É o que acontece agora com a pandemia. Vocês têm ideia do salto que a humanidade pode dar a partir desse sofrimento? Um inimigo invisível que uniu a humanidade inteira. Famílias que não se encontravam em casa estão almoçando juntas, ainda que em quarentena. Então, hoje eu olho para trás e vejo que ainda tem a cereja do bolo. Porque quando eu fiz a prova para a Universidade Federal, na minha banca estava Antônio Junqueira de Azevedo, da USP, e Álvaro Vilaça de Azevedo. E uma professora daqui, respeitadíssima, juíza federal, Nilza Reis. O concurso para professor da universidade, a prova escrita dura... Está sentado? A prova escrita tem duração de 8 horas. 8. Você faz a prova escrita, a congregação se reúne numa espécie de auditório, parecendo uma arena, e você lê a prova no meio. Se você escrever uma bobagem, você passa vergonha. E eu só fiz o concurso porque perdi aquela prova. E antes de fazer o concurso, a namorada que eu tinha na época, quero muito bem a ela, que Deus a abençoe e a ilumine, acabou o namoro comigo 2 dias antes. Você já fez prova destruído? Eu me lembro que quase eu não fiz a prova para professor da UFBA, porque eu estava chorando, porque minha namorada acabou comigo. 2 anos de namoro, um dia antes. Ela podia esperar 2 dias para acabar o namoro, né? Tudo bem. Aí eu me lembro que uma pessoa muito evoluída espiritualmente, eu nunca vou esquecer, disse: meu filho, vá fazer a prova. Porque nos momentos de maior dificuldade, quando o ser humano não desiste, é que os milagres ocorrem. Eu fiz a prova e passei em primeiro lugar para professor da Universidade Federal, concorrendo com doutores, mestres. Eu nem mestrado tinha na época. Então, eu pego tudo isso, coloco aos pés de Deus, digo assim: olha, meu Deus, que meus alunos entendam que muitas vezes uma derrota pode ser uma imensa vitória em sua vida. É a maior mensagem que eu posso passar para vocês, meus amigos. Perfeito. E você ter a capacidade de ter resiliência em relação a tudo isso. As questões, nem tudo é de forma imediata, nem tudo acontece como você quer na vida. Às vezes você pode estar sendo testado, né,
para ver se você realmente vai conseguir o seu objetivo. Pablo, que história maravilhosa, espetacular. Ó, meu irmão, a honra foi minha. 40 minutos se passaram que eu nem senti. Então eu espero que a gente possa fazer uma nova live, talvez depois da lei. Essa lei, eu acho que ela vai ser aprovada. Atenção para quem chegou agora. A lei que institui o regime jurídico emergencial e transitório por conta da pandemia. Se virar lei, manda o e-mail para mim, grande Gerson. Parabéns pelo seu trabalho sensacional, seu belíssimo trabalho, seu método de aprovação, que a gente faz uma nova live. Tem um recado final que eu queria dar aqui. Seu livro vai ser sorteado lá no meu perfil. Maravilha! Estou colocando agora. Agradeço, meu irmão. E a editora vai lhe mandar o volume novo para os meus peço licença, meus amigos. Não, o novo volume. Peço permissão a você que quer ter ao mesmo tempo minha aula e minha doutrina. Hoje, o manual atual 2020 permite que você acesse minhas videoaulas. Então, quem tiver interesse, o link está na minha bio. E eu, inclusive, já falei com a editora. Eu pretendo, Deus permitindo, se a lei for aprovada, quem tiver o manual, veja, isso, para deixar claro, isso é uma possibilidade, tá? Se a lei for aprovada, eu pretendo fazer uma atualização sobre ela e quem tem o manual vai ter acesso. Espetacular, espetacular. Estou colocando agora o post lá para explicar como é que vai funcionar o sorteio. Pronto. O meu perfil, o sorteio não vai ser no meu perfil. No meu perfil, você tem notícias, tem o link do livro, mas o sorteio vai ser no perfil do nosso amigo Gerson, tá certo? Então vai ter uma postagem lá agora, tá? Deixa eu só me comunicar aqui. Grande Luiz Madeira, meu amigo. Um abraço, Madeira, para você, meu irmão. Ser humano fantástico. Um abraço, meu irmão. Deixa eu colocar aqui, viu? Deixa eu ver se ele já colocou, porque aí eu já mostro. Pronto, tá aqui. Tem um post, o post é esse aqui, com a frase da live. É só ir nesse post que tá no meu perfil, ir nesse post, deixar um comentário e marcar algum colega de concurso. E amanhã eu vou olhar todos e a gente vai pegar um sorteio para sortear quem comentou. As pessoas que comentaram vão estar participando. E eu vou enviar o livro novo, a versão nova, essa que está com o Pablo, não essa aqui, para sua casa. Se você tá certo, meu irmão. E eu vou deixar, grande Bruno, meu irmão, ainda vou deixar gravado a live 24 horas em meu perfil, viu? Pronto. Um abraço grande, meu amigo. Obrigado por tudo, viu? Queria agradecer aqui imensamente, tá? Participar dessa live com você. Você, para mim, é uma inspiração. Foi meu professor na rede LFG. Então, e aprendi civil com você. Então, tenho muito carinho por você, pelas suas aulas, por tudo que você faz na área de concurso público. E além de ser Obrigado, meu irmão. Obrigado. Uma pessoa de um coração extraordinário. Agradeço. Só aproveitar para responder uma pergunta que fizeram. No caso do manual, quem tem o manual 2020 tem acesso a videoaulas específicas sobre temas que eu selecionei, tá? A resposta é essa aí, meus amigos. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês, meus amigos do coração. Um abraço grande. Um abraço. Até logo.